1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18 diz assim: Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Satanás nos barrou o caminho. Mas é o próprio apóstolo Paulo que nos ensina sobre a autoridade de uma pessoa que nasceu de novo. Temos autoridade no nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus também ensinou que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal acontecerá ou nos sucederá. Quando Jesus deu autoridade a todos nós, para expulsarmos demônios, curarmos enfermos. Irmãos, é muito claro, pelo tudo que nós vimos também nos outros vídeos, sobre a armadura de Deus, o vídeo quando falamos sobre a vantagem é nossa, percebemos que a autoridade do crente é uma realidade. Agora, por quê que o texto aqui diz que Satanás nos barrou o caminho e Paulo não exerce autoridade sobre Satanás para expulsá-lo ou para repreendê-lo no nome de Jesus? Por que Paulo não faz isso? Para responder essa questão, vamos olhar duas questões, ou dois momentos, na verdade, que também o próprio Jesus não exerceu autoridade. Por exemplo, o diabo, diz a Bíblia, entrou no coração de Judas para que Judas traísse Jesus. Quando isso aconteceu, Jesus não repreendeu Satanás, como, por exemplo, ele repreendeu quando Pedro, disse, Senhor, tem compaixão de ti. Jesus diz claramente a Pedro, falando sobre a realidade de Satanás, dizendo, para trás de mim, Satanás. Com Judas, Jesus não repreende, embora nós saibamos que ele tem toda a autoridade sobre Satanás. Quando, por exemplo, próprio Pedro, ele é conclamado, ele é invocado para que ele passe por uma situação de peneira, onde Satanás requereu a vida dele, Jesus não repreende essa ação maligna na vida de Pedro, mas na verdade ora por Pedro. Veja isso comigo, ali em Lucas capítulo 21, verso 31 e 32. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, mais uma vez aqui percebemos que Satanás reclamou a vida de Pedro para peneirar como trigo. Mas Jesus, ao invés de repreender Satanás, ele ora para que Pedro não desfaleça e assim depois ele possa fortalecer aos seus irmãos. Repara que nesses dois lugares onde vemos claramente a intervenção maligna, não há repreensão por parte de Jesus a Satanás. Agora, nos dois momentos, repare uma coisa, quando o diabo entra no coração de Judas para trair Jesus, para vender Jesus por 30 moedas de prata, Jesus não repreende Satanás, não expulsa o espírito maligno na vida de Judas. Aqui também, quando Satanás conclamou a Pedro, para que Pedro fosse peneirado como trigo, ele também não repreende Satanás, mas aqui ele ora por Pedro. Nos dois momentos, reparem claro, Judas está liberando o maior propósito da terra. O que está acontecendo aqui é que Satanás não está acabando com um projeto de Deus. Na verdade, esse projeto está indo para a cruz, ressuscitando e dando vida a todo aquele que recebe a Jesus Cristo. E no outro momento, irmãos, a peneira, o processo de peneirar trigo, é tirar impurezas do trigo para que ele possa então florescer, para que ele possa então estar numa condição mais pura. Então, peraí, a peneira, a situação adversa não ia acabar com um trigo chamado Pedro. Na verdade, ia tirar as impurezas para que ele pudesse ser fortalecido e assim fortalecer aos seus irmãos. Vamos resumir a ideia. Há um propósito maior com Judas e há aqui com Pedro um amadurecimento. Quando Satanás barrou o caminho de Paulo, irmãos, você vai ver claramente na sequência do texto que ele envia Timóteo para lá. Ele não vai, ele fica onde ele está em Atenas. Timóteo vai. O plano maior e o plano mais, vamos dizer assim, mais eficaz acontece. Ao invés de simplesmente levar Paulo e uma equipe com ele,
Timóteo vai. E sabemos pela história bíblica que Timóteo, ele fez algo assim de uma realidade tão maravilhosa. Timóteo foi um grande líder em Tessalônica. Ele foi uma pessoa que influenciou aquele povo. Ao invés de levar Paulo e todo mundo como Paulo desejava, o plano era muito melhor. Ao invés de tirar todo mundo de uma região, Timóteo e Paulo e mais os ajudantes ali, e irem para lá, o que acontece é que Timóteo vai. E o trabalho multiplica. Ao invés de vários indo, vai um só. E assim o trabalho anda melhor. Quando parece que o diabo está vencendo, irmãos, na verdade, ele está cooperando para o propósito de Deus se cumprir. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As boas coisas e as coisas que você e eu não entendemos. Às vezes Satanás acha que ele está levando Jesus para a morte e assim o projeto está acabando. Mas o projeto, na verdade, é a cruz, e a cruz, a ressurreição, é a vida para todos nós. Às vezes parece que jogar um homem no poço e vendê-lo como escravo vai acabar com a vida dele, mas ele vai para um palácio para reinar. Quando parece que o diabo está vencendo, irmãos, quando parece que ele está barrando o caminho, na verdade, ele está levando eu e você ao amadurecimento, a uma peneira que nos fará mais maduros do que nós éramos no início e liberando o propósito maior de Deus para a nossa vida. Não olhe as circunstâncias, não dê essa expressão ao diabo de que parou, acabou tudo, não. Pode parecer que ele barrou o caminho, ou pode parecer que você... Não, eu orei em nome de Jesus e parece que nada aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você orou e parece que o diabo barrou o caminho e nada aconteceu, descanse na sua autoridade em Cristo. Porque o que parece uma derrota, na verdade, vai se transformar em multiplicação, como foi Paulo enviando Timóteo para esse lugar, como foi Jesus morrendo e ressuscitando e dando vida a todos nós, como foi com Pedro, levando ele a um amadurecimento. Amados, o que está acontecendo não saiu do controle das mãos de Deus. Pode parecer que o diabo está vencendo, mas Deus está sentado no trono. E aquilo que parece hoje uma derrota se transformará em vida. Não é possível haver ressurreição sem morte. É nos aparentes fracassos que muitas vezes estão as grandes vitórias. Deus te abençoe.